João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, hoje é uma data muito especial para nós que somos servos de Jesus Cristo. Recebemos da parte dele o maior presente do mundo, que é a nossa salvação, conquistada na cruz do Calvário, assim como acabamos de ler. Um amor tão grande da parte de Deus a ponto de entregar seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa foi a missão de Jesus, dada por Deus. Nós não fomos criados para a morte, e sim para vivermos eternamente debaixo da vontade e presença de Deus. Porém, pela desobediência do homem, o pecado entrou na terra, trazendo também a morte, assim como está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo fala de duas certezas. A primeira, a morte espiritual é o salário para toda pessoa que é escrava do pecado, e a garantia do dom da vida eterna, dada por ele aos pecadores que creem em seu Filho, porque pela graça fomos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, foi Deus que nos deu. Devemos todo dia agradecer a Ele por esse sacrifício feito a nosso favor. Aleluia! Basta crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, reconhecermos seu grande amor por nós através da morte dele e andarmos em conformidade com sua palavra, que é fiel e verdadeira. Como falei antes, esse pecado iniciado por um homem gerou um grande projeto de redenção, de tornar aquele homem, agora pecador, novamente limpo do pecado. Aí que entra nosso amado Salvador. Quando lemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando Adão pecou e conhecendo sua nudez, Deus fez para ele e sua mulher vestimentas de pele de animal. Aquela morte pelo erro que deveria ser do homem e da mulher foi transferido para o inocente. Talvez uma ilustração do fato de que Deus um dia entregaria a vida de um inocente para redimir pecadores. Desde então, toda a Bíblia apontava para a vinda do Redentor, aquele que venceria a morte e tornaria levar o homem à vida plena, o sacrifício perpétuo. A morte foi vencida e hoje somos livres do pecado. Essa semana nós comemoramos a Páscoa, uma festa no calendário judaico, instituída por Deus para que o povo lembrasse do livramento que foi dado ao povo de Israel, que ainda cativo foi guardado do castigo de Deus, que veio contra Faraó e toda a terra do Egito. Aleluia! Todos os primogênitos daquela terra foram mortos, porém o povo israelita foi poupado pelo fato de ter obedecido às instruções dadas por Deus através de Moisés, assim como lemos em todo o capítulo 12 de Êxodo, principalmente o versículo 11 e 14, diz assim: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora.
quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nós que cremos que a profecia foi cumprida em Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sabemos que naquela cruz, também em uma semana de Páscoa, foi selada uma nova aliança, não com o sacrifício de um animal, mas do próprio Filho de Deus, que se despiu de sua glória, se fez carne e morreu por mim e por você, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aquele sangue do Cordeiro, que colocado nos portais das casas do povo de Israel, foi substituído pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz, e que hoje nos lava de todo pecado e condenação. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, mesmo sem merecermos, nós ganhamos. Vejamos o que Deus nos garante se reconhecermos esse imenso amor que Ele liberou por nós. Vamos ler Apocalipse, todo o capítulo 21, do 1 ao 7, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouviu grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Pai, Deus, e ele será meu filho. A palavra de Deus é verdadeira, não falha. Assim sendo, meus irmãos, podemos ter a certeza de que essas promessas se cumprirão na vida daqueles que manterem seus corações firmados na rocha que é Jesus. O mundo tenta a todo custo desvalorizar a Bíblia, não dando crédito ao que nela está escrito. A própria palavra diz que chegará deste mundo ser julgado e seu príncipe ser expulso. A cada dia os sinais da vinda de Cristo ficam mais claros. Temos que nos manter vigilantes, pois não sabemos o dia e nem a hora da vinda do nosso Salvador. Porém, a promessa foi feita. Ao que crer, ao que até o fim perseverar, ao vencedor e a estes será permitido que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse amor tão grande da parte de Deus nos fez mais que vencedores, nos fez dignos de herdar o céu. Aquele sacrifício foi feito em nosso lugar. Foi para satisfazer a justiça de Deus. Não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho com um propósito pelos nossos pecados. A morte de Cristo foi uma troca, o justo no lugar do injusto. A morte de Jesus foi redentora, significa que Ele nos resgatou das garras de Satanás, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Meus irmãos, e para finalizar, eu quero deixar aqui que Jesus é o nosso único caminho. Não há outro no céu ou na terra digno da nossa adoração. A Ele toda a honra e toda a glória. Devemos a Ele toda a existência. Tolo é o homem que não reconhece Jesus como seu Salvador. Jesus está de braços abertos para te receber. E se tem alguém hoje aqui que ainda não tomou a decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, não deixe para depois. Que Deus continue nos abençoando e que sejamos gratos a Ele todos os dias pelo imenso amor por nós, por ter morrido em nosso lugar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.